Bom, vou tentar gravar aqui um vídeo curto, né, uma aula curta como experimento, ver se dá certo, para a gente lembrar aí o que a gente estava estudando, né? A gente estava estudando o conceito de variedades e vetores e covetores. Então vamos lembrar que uma variedade é como se fosse um espaço que a gente vai usar isso para representar o nosso espaço-tempo. Na verdade, ele é um conjunto de pontos a princípio. Um espaço, vamos pensar no plano cartesiano que a gente usa para representar um espaço bidimensional. A gente tem y, x, na verdade o que a gente tem é um conjunto contínuo de pontos. Cada pontinho desse é um ponto nesse espaço bidimensional cartesiano. Quando a gente vai tratar de espaço-tempo, já não é mais uma coisa tão simples. Geralmente não é bidimensional, mas até poderia ser. Mas a ideia é que você não consegue mais representar o espaço apenas por um par de números. Então aí a gente entra na nossa ideia de variedade ou manifold, como é conhecido em inglês, que é também a princípio um conjunto de pontos. Vou botar um ponto P aqui, um ponto Q. Bom, primeira coisa, a gente vai querer fazer cálculo, né, nesse espaço. E a gente não sabe fazer cálculo que não seja no Rn. A gente só sabe integrar e derivar no Rn. Então, na construção, por construção na variedade, a variedade é um objeto, ele é um espaço topológico, a gente não falou ainda sobre espaço topológico, nem sei se vai falar, mas é um espaço topológico onde localmente, ou seja, se a gente pegar um ponto P e uma região desse ponto P, essa região a gente pode criar um mapa dessa região num certo Rn, certo? Onde esse n, que é a dimensão, né, do espaço real, R', R2 é o plano cartesiano, R3 é o espaço dimensional. Esse n vai depender da dimensão da variedade. Então a gente pega um ponto P, a gente pode localmente achar um mapa que leve desse ponto P ao Rn. Vou escrever um mapa como φ, certo? Só por completeza, um mapa, no caso, é uma função, né? O que é uma função? Voltando lá, supletivo, supletivo, supletivo. Uma função, você tem um domínio, um conjunto, que a gente chama de domínio. Você tem o outro conjunto, que é o contra domínio. Uma função é uma relação onde a cada objeto do domínio você tem um objeto no contradomínio. Isso é uma função. Essa função ela pode ser injetiva, objetiva, ou subjetiva, injetiva, subjetiva, objetiva. Depende muito, não vou entrar em detalhe, mas uma função basicamente é isso. Então o que a gente faz aqui na variedade é, a cada ponto a gente tem um mapa que leva ao Rn, ou seja, a cada ponto a gente pode representar por um ponto no Rn. Então a gente vai poder fazer cálculo no Rn, certo? Então vou escrever aqui o φ, que é essa função, para a gente começar a escrever as coisas mais matematicamente. É uma função que leva de um subconjunto que pertence à variedade, vou chamar essa variedade de M, que vai levar até um certo Rn, certo? E dessa forma a gente consegue criar
uma espécie de coordenatização, porque um ponto no espaço é um ponto abstrato, ele é um ponto. Quando a gente liga um RN, a gente tem aqui uma N-upla, que a gente pode chamar de x1, x2, x3 até xn. E aí a gente pode dizer que a gente deu uma coordenada, a gente conseguiu representar de forma coordenada esse ponto, certo? E aí entra uma questão. Essa coordenatização ela não pode ser feita com a mesma função em toda a variedade. Esse é o princípio, salvo que seja uma variedade muito especial, geralmente a gente não pode. Tá? Então, se você tem aqui em torno de P um mapa que leva a Rn, em torno de Q você vai ter um outro mapa, vou botar φ tilde, vou botar aqui φ tilde, que leva de U tilde, que também está contido em M, até o Rn. E aí essa vai ser uma outra coordenatização. Vou botar x tilde 1, x tilde 2, x tilde 3, até x tilde n. Certo? E aí entra uma questão que essas coordenatizações, esses mapas, eles podem se sobrepor. Você pode ter um ponto. Vou fazer uma outra variedade aqui para ficar mais claro. Você tem um ponto P, onde duas coordenatizações diferentes, vamos dizer assim, φ e φ tilde, vou botar aqui melhor, φ que leva até Rn e φ tilde que leva até um outro Rn. Você tem uma região onde elas se sobrepõem. E se você tem uma região onde elas se sobrepõem, e você vai ter, por exemplo, uma curva que cruza essa região, onde ela se sobrepõe, você tem que ter uma forma de passar de φ para φ tilde, ou seja, da coordenatização x, que foi criada aqui por φ, para a coordenatização x tilde, que foi criado em φ tilde. Então você tem que ter um mapa que leva desse Rn aqui para esse Rn aqui. Então, que mapa é esse aqui? Bom, é muito simples criar esse mapa. Se você está aqui nesse Rn de x, você pode usar o φ inverso para vir de Rn para cá e depois usar esse outro φ tilde para vir para esse outro Rn, certo? Então você tem um mapa aqui que eu vou chamar de, sei lá, φ duas tildas, que ele é primeiro, deixa eu fazer o contrário. Primeiro a gente usa φ a menos 1 para ir de Rn para a variedade, e depois a gente aplica φ tilde em φ a menos 1 para ir da variedade até esse Rn. Então a gente conseguiu criar aqui um mapa φ duas tildas que vai de x para x tilde, faz essa direção aqui. E fazer a mesma coisa de outra forma, a gente pode ir na outra direção. Então a variedade, a definição matemática de variedade, ela... Vou até pegar aqui uma colinha só para não errar. Esse aqui é o livro do... eu não sei qual é o nome dele. Piotr Churchill. Ele é um grande relativista, só que ele é um matemático, então a visão dele é muito matemática. Ele vai definir a variedade exatamente com um conjunto n-dimensional
equipado com o seguinte: primeiro, é um espaço topológico. Isso aí a gente não chegou a detalhar o que é um espaço topológico. Segundo, ele tem cartas locais. Cartas são esses mapas que eu falei, também é chamado de cartas. A carta, cada carta é uma coleção de pares que envolve o subespaço, como eu botei aqui, o subespaço U, e uma função que leva do subespaço para o Rn. Esses mapas, eles são contínuos e você tem que ter mapas suficientes para cobrir toda a variedade. Essa é a segunda característica da variedade. E a terceira característica é a gente chama de compatibilidade, que é exatamente se você tem duas cartas que cobrem a mesma região, você tem que ter um mapa que leva de um Rn para o outro Rn. Você tem como fazer essa transformação de coordenadas. Então, na verdade, o que a gente construiu aqui é uma forma de, tendo duas coordenadas x tilde e x, você tem uma função que leva de x em x tilde e a função inversa que leva de x tilde em x. E você tem que ter esses dois mapas, então essa função tem que ser inversível. Então essa transformação de coordenada entre x e x tilde, ela tem que ter o jacobiano dessa transformação não pode ser nulo, porque se for nulo você não consegue fazer essa inversão. Então, basicamente é assim que a gente define variedade. Variedade é o nosso background. A gente tem a variedade, que vai ser o nosso background, e na variedade a gente vai começar a definir objetos. Por exemplo, curvas, vetores, covetores, não vão ser setinhas, mas a gente vai ter esses objetos, vetores, covetores, tensores, etc., que a gente vai falar no próximo vídeo. Vou ficar por aqui. Tomara que tenha dado certo a gravação.